Olá turminha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a nossa disciplina é de História. E nesse segundo bimestre o nosso tema de estudo é os primeiros núcleos populacionais. E nessa segunda aula vamos estar estudando a organização da vida social, tendo como objetivo identificar algumas características de cidades sumérias e egípcias, reconhecer as diferenças no poder político e identificar aspectos do politeísmo dessas culturas e sociedades. A organização da vida social. Apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podem ter formas de organização política, econômica e social muito diferentes. As antigas cidades sumérias na Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isto é, cada uma tinha seu próprio sistema administrativo e jurídico. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e não participava das decisões políticas. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas nomos, que tinham um chefe local que pertencia à elite. As cidades não eram independentes, faziam parte de um grande império governado por um faraó, que representava ao mesmo tempo o poder político e religioso. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Os egípcios, como os sumérios, eram politeístas e sua sociedade também possuía uma hierarquia social rígida e desigual. Nessa época, tanto os egípcios quanto os sumérios exerceram grande influência cultural em outras cidades com as quais realizavam trocas comerciais. Por meio desse contato, algumas cidades assimilaram costumes e aspectos da cultura egípcia, como a escrita e as artes. Então, que características as sociedades suméria e egípcias tinham em comum? Ambas eram sociedades politeístas e tinham uma hierarquia social desigual. E que diferenças as sociedades suméria e egípcias tinham? Então, a organização política era diferente, as cidades egípcias eram governadas por um faraó, enquanto as cidades sumérias eram independentes, com um governo local. E como era a organização do poder político e religioso entre os sumérios? O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social. Grande parte da população não participava das decisões políticas. Fontes históricas para conhecer as cidades antigas. Os documentos escritos são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. A escrita desempenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis, contratos comerciais e registros fiscais. Além disso, conhecimentos e técnicas também foram transmitidos por meio da escrita. Fontes escritas. Na antiguidade, algumas civilizações desenvolveram suas escritas. A escrita cuneiforme em placas de argila, inventada pelos sumérios na antiga Mesopotâmia há aproximadamente 6.000 anos, foi o primeiro tipo de documento escrito. Escrita e costumes, Mesopotâmia. Na Mesopotâmia viveram vários povos, como os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônicos. Eles partilhavam alguns elementos culturais, mas tinham línguas e costumes bem diferentes. Há cerca de 3.800 anos, o rei babilônico Hammurabi conquistou vários territórios da Mesopotâmia. Com o intuito de unificar os costumes, ele organizou o Código de Hammurabi, um conjunto de leis que estabeleciam regras para a vida em família,
as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes, entre outras coisas. Esse documento é uma fonte importante para o estudo dessas sociedades antigas. Escrita no Egito Antigo. Os documentos deixados pelos escribas do Egito Antigo também permitem investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade. A primeira forma de escrita egípcia foi o hieroglifo, composto de um conjunto de símbolos que representavam ideias e valores. No Egito, apenas os faraós, os funcionários da realeza, os sacerdotes e os escribas sabiam escrever, sendo os escribas considerados muito importantes pelo registro dessa cultura. O papiro. Muitos documentos egípcios eram escritos em papiros, um tipo de folha feita de uma planta que era comum naquela região da África. Chegando para a nossa conclusão, de que modo as fontes escritas podem auxiliar no estudo das sociedades antigas? As fontes escritas, como a escrita egípcia e o Código de Hammurabi, ajudam a entender como era a vida nas sociedades antigas e a conhecer suas leis, seus costumes e sua cultura. Encerramos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.